Olá, amados, bom dia nesta manhã maravilhosa, tarde por cá. Como estão? Espero que todos estejam muito bem. Não deixa de entrar na minha página e dizer-vos de onde vocês estão falando. E nós vamos falar sobre o que está acontecendo. O jogo do Portugal e Congo será muito forte, por certo, muito forte, vai dar resultados muito positivos. Vamos prestar atenção nisso. E há uma mudança, claro, sutil por todos os lados, e essas mudanças estão sendo vistas por cá pelas manifestações, né, do Espírito Santo em vidas. Não se pode, né? Vamos entrar mais ou menos na matéria. E nós teremos terremotos fortíssimos ao norte, com naufrágios. Haverá vida, haverá desvida fortíssima no mapa que eu estou a ver por cá, no norte, tá? Ásia, fortíssimo nesse sentido, e também por emboscadas, ou seja, coisas que eles vão fazer e que vai dar coisas ruins às pessoas, né? Vai dar coisas ruins a nível de psicotrópicos também no Brasil. Então esses barcos serão pegos, serão afundados, estão psicotrópicos, muito psicotrópicos, estão usando rotas navais para tentar escoar algo. E isto está por certo a haver no norte, na Amazônia, lá por cima. E irá acontecer bastante naufrágios nesse sentido, tá, gente? É a sensibilidade, e nós vamos falar hoje sobre a cura do leproso, tá, meus amados? Mas antes disso, nós vamos entender que a categoria que Jesus, enfim, na teologia sistemática, nós entendemos que Jesus possui diversas, eles tentam, né, a matéria não tenta, mas nós temos que decifrar se Jesus é a parte dos dons, dos milagres, dos milagres, ou Jesus está inserido como corpo e espírito dentro dos milagres. Então, esta é a qualidade ambígua de Jesus. Se houve grande debate nessa questão, porque as pessoas estão, por certo, a criar escuraminholas, coisas escusas, apartando Jesus do centro dele geolístico, ou seja, do que é a personificação de Jesus Cristo. E a personificação de Jesus Cristo nós estamos descobrindo sempre com as palavras e com os ensinamentos que ele deixou. E ele era um homem prático, ele era um homem que não gostaria de ser apartado, com certeza, dos seus feitos. E muitos disso se debatem, então nós colocamos Jesus em algoritmos, apartando-os dentro da teologia sistemática das suas qualidades que realmente fizeram significado, ou seja, eu posso dizer que isso é um dom, do dom dele. E essas qualidades foram colocadas à parte pelas pessoas. E nós temos tantas pessoas que estão numa situação tão vulnerável, tantas pessoas que estão numa situação de cordas, numa situação amarradas, numa situação impregnadas, não só com o dinheiro, o custo, mas não se tem só a necessidade e básica de se colocar a pessoa no sistema, tem que se colocar a pessoa inserida na lama, no Apocalipse 20 mesmo 10, ou seja, no lago do fogo do enxofre, porque se não fosse isso, se não é isto, parece que é outra coisa, mas não se é outra coisa, se é isto, entendeu? Então se tem que fazer as pantominas, faça as pantominas, mas se tem aonde se encontra-se a si mesmo dentro dessas farsas. Essas farsas duram pouco, porque o inconsciente, ele permeia nossas noites, nossos dias, nossas madrugadas e principalmente nossa consciência do que somos nós e de que nós estamos fazendo aqui. Apartando de Jesus, quando Jesus cura o leproso, aqui que ele diz que cura o leproso, ele diz: vá e conte aos
doutores, que conte à sinagoga, conte ao sinédrio. E nesse momento aqui, ele já sabia, não existe plano do homem lá da montanha, da águia, que criou-se essa fantasia mítica de que todo judeu colocou Jesus dentro de uma cruz. Isto não se faz, isto é uma farsa, isso foi uma elaboração, uma lavagem mental muito bem feita, por certo, de rádios e tanto tempo daquela época, que se colocou 6.000 no churrar. Por que se colocou 6.000 no churrar? Sabe por que se colocou 6.000 no churrar? Porque se vendeu isto. Mas Jesus diz aqui, vai e diga os milagres que eu fiz. Ele cura o leproso e manda o leproso não dizer a ninguém, mas dizer ao sinédrio. Porque ele bate de frente com o sinédrio. Jesus era tete a tete. Jesus não ficava com meios termos e não ficava no cantinho se fazendo. Ele fazia a obra tremer, ele fazia a casa tremer. E só se pode fazer isso se conhece a ser humano, se conhece a visão do ser humano, que ele era um vidente, ele era um profeta. E isto aqui ele se conhecia, porque ele leva esta mensagem ao povo que está lá no Sinédrio e diz, olha, eu faço milagres, eu curo pessoas no sábado, eu curo pessoas, eu quebro as leis de Moisés, que milhares de anos foram muitos mortos. Então, a insurreição, a insurgência de certo essa história, estás aqui, estás nas suas obras, nos seus feitos, a parte do sinédrio, a parte das leis do Moisés, a parte de tudo. Então, Jesus, ele vem a esta questão, não se pode chegar e matar-se 6 milhões de pessoas e dizer se, porque este é o diabo, este é Lúcifer. Lúcifer é o pai do se, se for, se isto. Eu tenho ranço de pessoas que ficam procrastinando suas vidas e principalmente as suas ações. Não delegue culpas a terceiros de suas próprias dificuldades em libertar-se do opressor, da opressão. A opressão vai existir, o opressor maligno, Satanás, ele vai existir em todos os seus dias até o fim, tanto que Jesus diz, permanecei firmes até o fim comigo. Mas isto se dá o quê? Se dá a insurgência dele. Então Jesus não pode ser a parte, neoporitismo, não pode ser a parte de nenhum outro dogma. Porque eu discuti ontem isto forte dentro de uma sala com mocinhas, com pessoas, e no final a pessoa aperta minha mão e diz, a senhora é muito boa, e eu olho para essa pessoa e vejo um crucifixo desse tamanho com um pendurado no crucifixo. Eu digo, não estás numa redoma, meu bem, estás na sala de aula. Saia da sua redominha e entra na sala, para você entender o que Jesus Cristo tem a dizer sobre isto. Nós estamos estudando a teologia sistemática de Jesus. Quem foi Jesus, o que ele quis, sua obra não vai estar, mas suas ações vão dizer. Então as suas ações vão dizer quem é você. Se você desafiar o sinédrio, você vai preso. Hoje é a polícia que se bota. Mas se você deixar, vai ser decapitado na rua. Pelo antissemitismo, não. Pelos outros lá, que eles vão decapitar como fizeram na Itália. Acha bonito? Eles não acham bonito a fé de vocês. Eles não acham bonito Jesus escrito. Eles não acham bonito a estrela de Davi. Eles não acham bonito o crucifixo. E segundo a lei de Maomé, esta é a principal ferramenta que se pode ter. Fizeram isto e estão a fazer constantes rebuliços em forma disso. Na Itália se houve mais uma que se bateu. Estou a dizer por cá que essas coisas vão terminar num banho de sangue muito drástico e vão dizer, olha, ela é vitimista, ela é isto, ela é isto, e ela é isto e aquilo outro. Alice Bugalho. Ora, acordem! Estamos com muitos antissemitistas em lugares sagrados, santos, que só se vê igrejas, catedrais, por todos os lados. Não se pode confiar nisto. Se há algo por trás disto, e não vai ser bom, e não vai ser frutificado.
Então prestem bem atenção nisso, que isso irá acontecer, está acontecendo por muito por Portugal e por toda a Europa. Estão a tremer nessa história. Na Itália se decapitou uma mocinha, se decapitou, tiraram uma rapariga, se perdeu lá. Foi decapitada. Isso é certo? Não importa o que esta moça tenha feito. Não me importa o que esta moça tenha feito. Esta moça é filha de Deus, ela tem o direito de viver e de viver uma vida